Programa Bastidor, nesta segunda-feira, cobrindo a Câmara Municipal de Santos. Acompanhe os vereadores falando dos seus projetos, principalmente a polêmica do VLT. Vereador Igor, professor Igor, na sessão desta segunda-feira, causou um certo tumulto aí a discussão do VLT. Muitos vereadores acham que há uma necessidade de se discutir mais o projeto, não é, vereador? Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a você, Augusto. Sem dúvida, se não tiver uma discussão um pouquinho mais atenta, o que pode ser algo positivo pode se transformar num caos. Né, o que poderia vir a solucionar pode causar transtornos. Né? Então eu acredito que essa solução que o VLT possa vir trazer, ela carece uma discussão mais, digamos assim, pormenorizada. Como disse recentemente a nobre vereadora Fernanda Vanucci, as audiências estão sendo feitas de uma maneira muito pouco divulgadas, as reuniões parecem reuniões de colegiado, não é uma coisa divulgada para a população, para os segmentos interessados. Então eu acredito que essa empresa que vai administrar, que vai criar, que vai fazer o VLT, deva mais satisfações de ordem técnica, de ordem de impacto, de impacto ambiental, de impacto urbano, enfim, de trajetos, né, detalhes que eles mesmos desconhecem ou não sabem explicar, e isso é uma incógnita, né? Vereador, me chamou a atenção, eu estive em alguma das audiências ou reuniões, que até agora também ninguém sabe se é audiência ou reunião, uma coisa curiosa. E o que me chama a atenção, quando você faz uma obra em casa, você mais ou menos tem uma ideia do que você quer, né? E você vai fazendo, mas é na sua casa. A MTU está fazendo isso, né? Ela vai fazer uma obra, mais ou menos ela está fazendo, porque qualquer coisa que você pergunte, essa intervenção, como será? Eles não sabem. Nós estamos falando um pouquinho antes, você falou dos canais. Os canais é uma dúvida, ninguém sabe se será uma ponte, se será na linha férrea. Pois é, essas indagações, elas são pertinentes a qualquer um que tenha um mínimo de observação, de perspicácia, e é incrível, porque eu acredito, ou pelo menos devo pressupor, que as pessoas que estão por trás do VLT são engenheiros, são técnicos competentes, ou pelo menos conhecedores. Então, não fizeram, né, um estudo do subsolo, do solo, do trajeto, dos detalhes. Então, olha, é um negócio que pode vir a se transformar num monstro, num caos. Nós vamos ficar com ônus. E como você bem falou, parece aos trancos e barrancos, o que não deveria ser. Muito bom, conversei com o professor Igor aqui na Câmara de Santos nesta segunda-feira. Vereador Sandoval, nesta segunda-feira na Câmara de Santos, entre várias discussões, há sempre uma preocupação com as interferências na cidade, né? O momento hoje nós estamos indo às vésperas do início da construção do VLT, que o governo estadual tem colocado como uma opção para melhorar o trânsito da cidade. Gostaria de ouvir a sua opinião e também algumas dúvidas que geram, principalmente na questão dos sítios arqueológicos, nas áreas que vão ser desapropriadas e o trajeto. Eu participei de algumas reuniões, não é, de apresentação, e a questão do trajeto ainda me causa uma certa dúvida, Sandoval. Você viu o projeto, você conhece? Nós vimos o projeto, eu participei, eu faço parte da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação Social e Transporte. E a questão de um mês e pouco atrás, eu e o nosso presidente da comissão, o vereador Constantino, o vereador Murilo Barleta, nós estivemos na CT, onde foi amplamente aberto esse projeto, foi determinado tudo o que ia acontecer, os pontos críticos, inclusive, principalmente no trecho aqui da Conselheiro Neves, onde já entra para a cidade, para o Valongo também. Mas assim, Augusto, eu vejo que toda mudança causa desconforto, sabe? Não tenha dúvida que esse é um assunto que a sociedade santista está esperando há muito tempo. Há necessidade, tendo em vista hoje essa questão da mobilidade dentro da cidade e nas cidades adjacentes aí. Nesse dia da CT, para o senhor ficou claro o projeto? Porque o Murilo Barleta participou de uma audiência
ou de uma reunião na Associação dos Engenheiros, e ele me disse que teve muitas dúvidas das explicações. Eu acho que está faltando um pouco esclarecimento por parte da MTU de alguns pontos. Por exemplo, os canais. Na reunião no Valongo, a pessoa que coordenou lá a apresentação disse que seriam viadutos, e ficou uma dúvida se iam ser viadutos ou se o VLT vai correr pela linha, pela linha térrea, não é? Quer dizer, ficou essa dúvida. Acho que está faltando um pouquinho mais de esclarecimento, o senhor não acha? Não, está vendo. E o Murilo é engenheiro, né? E ele conhece, é conhecimento de causa. Mas assim, aquele primeiro trecho que vai até o suposto início do túnel ali, eu acho que essa primeira parte tem que sair de uma forma urgente, né? Para desafogar. Que vai, na verdade, do Barreiros até a Conselheiro. Até a Conselheiro, isso, tá? E essa segunda etapa é que tem que ser muito mais discutido, sabe? Então, eu vejo assim, Augusto, de uma forma... com bons olhos, não tenha dúvida. Qualquer mudança causa desconforto, sabe? E aí, se não for a questão do sítio arqueológico, vai ter outras coisas e alguns outros impedimentos. E vai ter que sair. Agora, o vereador Constantino, o Murilo, inclusive o vereador Murilo, nós temos conversado muito na chamada de uma audiência pública pela comissão permanente para discussão, né, com a participação, inclusive, de todos os atores envolvidos aí, principalmente a CET, né? Nessa reunião que nós tivemos, o presidente da CET aproveitou para discorrer um pouco mais sobre todos os projetos que ele tem da mobilidade dos ônibus e tudo isso. Então, são coisas que vão ser implantadas e, com certeza, daqui a um tempo, quando estiverem solidificadas e discutidas, né, vai trazer um maior conforto para a população santista. Conversei com o vereador Sandoval nesta segunda-feira aqui na sessão da Câmara de Santos. O vereador Adilson Júnior participando da sessão da Câmara desta segunda-feira. A Fernanda Vanucci apresentou um pedido de audiência pública para discutir melhor o VLT, causou um certo alvoroço. Eu imaginei que os vereadores estivessem mais ao par do projeto, viu, Adilson? Realmente essa questão do VLT, eu tive a oportunidade de acompanhar ano passado, mais próximo por conta da comissão que eu presidia dessa questão, né? Realmente é uma coisa mal explicada, né? O município naquele momento fez uma permuta de áreas, passa pelo meio da Francisco Glicério, destrói o que está feito, volta. Tem a segunda questão que passa no meio da Conselheiro Nébias. Realmente é algo que... E primeiro que não tem nada ainda de concreto, né? Todas as vezes, como a vereadora Fernanda disse, eles vêm aqui, fazem algumas explicações, né? Algumas apresentações, mas de concreto, de fato, nada. Infelizmente é um fato que acontece há mais de 10 anos, que vem ventilando que vai ter. Não sou contra, acho que a gente precisa de um novo modal, a Baixada Santista carece de um novo modal, mas não da forma como que vem sendo feito, e mais do que isso, com total desrespeito, né, principalmente aos munícipes da nossa cidade e das cidades, porque ninguém consegue entender de direito. O que a gente começa a criar uma dúvida, não é quanto às dúvidas técnicas, as dúvidas de mobilidade e ao respeito com o munícipe, não é? Vem um prato pronto, não é? Um prato feito, com uma característica, não dá para imaginar conselheiro com apenas um leito carroçável. Onde vão os táxis, os idosos, temos uma cidade com muitos idosos, todos vão ter dificuldade. Aliás, e o acesso, né, Augusto? Eu, por exemplo, tenho um projeto do bilhete único que permite essa... Falou hoje sobre isso. Falei sobre isso, da integração com outros modais. Então, com o mesmo cartão, você vai no ônibus, desce, entra num VLT, por exemplo. Se isso não acontecer, como de repente não está previsto, como que a pessoa vai fazer? Então, ela vai ter que ter o cartão do ônibus, o cartão do VLT, pagar a balsa, pagar o intermunicipal, ou seja, uma coisa descentralizada. Isso também não está muito bem explicado. O prefeito Paulo Alexandre anunciou que vai haver o sistema integrado, ou não? Se anunciou, não sei. Desculpa. O cartão que anda no ônibus, né? O sistema integrado é o VLT, é o bilhete único. Mas ele não foi o bilhete único que ele apresentou agora, recentemente? Não, saiu uma matéria recentemente que ele está pensando em criar, aliás, junto até com o teleférico, tem mais esse modal, o teleférico.
Ou seja, como é que as pessoas pagam todos esses modais, né? Penso eu que a melhor forma seria no bilhete único que ele faz justamente essa compensação para cada modal que a pessoa for utilizar. Mas realmente eu acho que o governo do estado precisa agir com mais seriedade, com mais transparência acima de tudo. Carece totalmente o que a vereadora Fernanda falou, e essa audiência vai ser bastante válida para que eles tentem, no mínimo, explicar, afinal de contas, quando, como isso vai funcionar. Você que mora na Zona Noroeste, eu estive numa dessas reuniões do MTU e eu tomei a liberdade, como cidadão, não uso ônibus, mas como cidadão e como radialista, escuto as reclamações dos munícipes, e eu fiz uma sugestão: em vez de gastar essa fortuna no VLT, por que não criar uma tarifa única, em vez dessa tarifa intermunicipal, não é uma vergonha, uma empresa metropolitana, mas que distingue cidades como Santos e São Vicente, ter a tarifa única. E detalhe, o bilhete onde você pague, a passagem que você pague, o que você realmente utiliza, ou um bilhete que te desse a oportunidade de, durante um período, poder usar vários modais. Seria mais prático e mais econômico, não? Sem dúvida, acho que hoje em dia a gente... Está dentro da tua ideia isso, né? Perfeitamente. Por exemplo, São Paulo, para você ter uma ideia, criou o bilhete único mensal, uma única tarifa, onde a pessoa paga mensalmente e se utiliza quantas vezes for. Porque a gente precisa entender que todos esses, seja o VLT, o transporte público, ele é público, ou seja, é um transporte que deve servir à população, né? E parece às vezes que não, que é como você disse, um prato pronto, olha, isso daí, aceitem dessa forma, quer, que se não quer, vai querer do mesmo jeito. Então aí não dá, né? Muito bom, conversei com o vereador Adilson Júnior na sessão da Câmara desta segunda-feira. Vou conversar com a vereadora Fernanda Vanucci. Antes, Vitor, mostra o fotógrafo oficial da Câmara Municipal de Santos, grande Alan, sempre registrando aqui. Olha só, esse é o estilo do grande fotógrafo Alan, não só da Câmara, como do Rotary também. Vereadora Fernanda Vanucci, que apresentou nesta segunda-feira, dois requerimentos importantes. Você que é usuário da Nextel, você que está acostumado a usar os rádios da Nextel, sabe, porque é de notório conhecimento, a qualidade ruim do serviço. O serviço é muito ruim, você não consegue falar, a linha cai toda hora, os rádios realmente tomaram, é um bom serviço, mas que carece de um atendimento melhor da empresa. A vereadora Fernanda Vanucci apresentou um projeto nesse sentido, e também um que causou um tumulto, né? A discussão sobre o VLT, Fernanda. Augusto, boa noite aos seus telespectadores. Primeiro, Nextel, né? A gente sabe da praticidade hoje que se vende a ideia, as propagandas da Nextel vendem essa ideia da agilidade na hora de você se comunicar com o seu aparelho Nextel, e o que a gente tem visto no dia a dia não é isso. Diversas ruas da cidade de Santos, você está falando, de repente cai ligação e você não consegue sinal mesmo. Então a gente sabe que tem tido muita reclamação, fizemos um requerimento para ouvir do SIDOC as respostas devidas quanto a esse assunto. Quanto ao VLT, eu ontem, você estava junto comigo, algumas pessoas, nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião, e isso eu fiz questão de deixar salientado, porque muitas pessoas estão falando, a MTU está fazendo diversas audiências. Não é audiência, né? Vamos começar por aí. A MTU está fazendo reuniões que não têm validade nenhuma para apresentar um projeto que eles não sabem o que é. Então eu percebi que toda a comunidade que estava presente no Valongo ontem, eu saí de lá com dúvidas, né? O arqueólogo que estava lá, Manuel Gonzalez, apresentou um documento que protocolou no Ministério Público, embargando a obra, porque o VLT passa por cima de 9 sítios arqueológicos, sendo 3 cemitérios, né? E aí, a minha preocupação vai além da implantação do VLT, vai o descaso com a nossa cidade, o descaso com a população, como quando a gente ouviu o apresentador, né, a pessoa que apresentou o projeto e que foi questionada a questão do sítio arqueológico, falando que eram cemitérios, ele falou, não estou preocupado com mortos, né, eu estou preocupado com mobilidade. Então isso nos preocupa, porque uma empresa que não está preocupada com a nossa cidade tem que ter aí
as respostas. Então, eu solicitei uma audiência pública, solicitei ao prefeito algumas informações, como, por exemplo, o convênio que foi informado a nós, que a prefeitura tinha feito um convênio, uma parceria, eles também não sabem o termo, certo? E para que a linha férrea que passa ali ao lado do hipermercado Extra, né, não fosse utilizada. Já está pronto, mas não vai ser utilizado. Vai passar para o meio da Avenida Conselheiro, da Francisco Glicério. A Conselheiro Nébias vão ter bolsões. A gente não sabe onde são esses bolsões, porque não tem espaço para bolsões. A Rua do Comércio vai passar o VLT, carro e o bonde. E aí não, o bonde e os carros não nos preocupam, né? O importante é a mobilidade. Então eles estão fazendo engolir a mobilidade de uma forma atabalhoada, no mínimo, né? Então não importa se vai passar carro, não importa se tem morto, não importa se tem lugar para estacionar, o que importa é o VLT passar na cidade. Então essa é a nossa preocupação. Eu fiz uma série de questionamentos, convidei o doutor Dario, que é do MP, para que participasse da nossa audiência pública, o arqueólogo Manuel Gonzalez, pessoal do IFAM, pessoal da CET, Sindicato dos Rodoviários, as pessoas que estão envolvidas neste processo, para que a gente possa debater efetivamente com a população e torcer para que as pessoas que venham apresentar o projeto efetivamente saibam dar uma resposta concreta, pelo menos, porque eu saí ontem de lá completamente sem resposta de nada que foi questionado. Bom, conversei com a vereadora Fernanda Vanucci. Um dos pontos também que chamou a atenção foi a criação de bolsões de estacionamento no entorno das estações, mas que os engenheiros da MTU não sabiam dizer aonde seriam essas áreas. Curioso, né? Um projeto está prestes a ser iniciado. As licitações já foram feitas, o projeto já começa a sua primeira etapa a partir do próximo mês, já vão entregar em 2014 e eles não sabem nem onde vai ficar os pontos. Aqui na própria Riachuelo tem o projeto, mostra um slide de um ponto na frente da rua Riachuelo, e aí questionados, né, que rua é essa? Não sabemos, que ponto é esse? Não sabemos se vai ficar aí ou não, então eles não sabem nada. Então a gente está muito preocupado, porque é na nossa cidade, é no nosso dia a dia. A cidade de Santos já vive um problema de mobilidade sério, e se o VLT não for bem planejado, essa cidade vai efetivamente virar o caos. Muito bom, conversei com a vereadora Fernanda Vanucci nesta segunda-feira na sessão da Câmara de Santos. Vereador santista mais corintiano. Mas você tá, mas é verdade, aqui ó, São Jorge, símbolo do Corinthians, e depois 4-0 na Ponte Preta. Depois de ontem, né, um dia maravilhoso hoje, né? E quarta-feira, né, vamos ter o jogo aí contra o Boca Juniors, né? E vem um. Que venha, que não tem, inclusive Você vai para? Não posso ir, eu pretendia ir, né? Inclusive deve ir algumas torcidas, mas ficar junto com a torcida do Boca, né? Porque está proibida a torcida do Corinthians participar em razão. Você tem acompanhado o caso dos corintianos que estão presos lá na Bolívia? Você tem acompanhado isso? Como vereador, você tem feito alguma movimentação? Me parece que o pessoal está pressionando o governo brasileiro, né? Sim, o pessoal está pressionando o governo brasileiro, inclusive no último jogo do Corinthians, né, Corinthians San José, eles fizeram um pedido, né, com alguns deputados que estavam lá de vários partidos, né, tentando tirar aqueles 12 presidiários, né, inclusive 4 deles não estavam nem no campo naquele dia, eles não entraram. Então eles eu acho que está vendo de certa maneira, estão passando por cima de qualquer lei, não é? Porque se eles nem estavam no estádio. Sim, eu acredito que o governo brasileiro deveria tomar uma ação mais drástica, que eles já estão há mais de 2 meses lá, inclusive tem amigos nossos aqui tem um amigo nosso da Praia Grande, né? Tá lá e vários amigos de São Paulo que fazem parte lá do pessoal dos Gaviões e alguns que nem estavam no estado. Inclusive os Gaviões, um mês atrás, fizemos o pessoal da torcida, né, dos Gaviões, eles fizeram um projeto lá para arrecadar fundos
para familiares, para ver o que... Ajudar, porque muitos deles trabalham, né? A maioria, né? A maioria ali trabalha, se não trabalha, trabalha na sede, né? Mas eles têm os eventos, fazem os eventos sociais, né? E pra gente é uma lástima, né? O que está acontecendo com eles. É lógico, tem um aspecto do jovem, não é? Ninguém está defendendo aqui o crime, não é? Um jovem morreu, o que não pode é achar, olha, vocês 12 que estavam ali prender 12 pessoas, porque no mínimo 11 são inocentes, não é? Que apenas um se utilizou do artefato e me parece agora até há dúvidas quanto se esse artefato teria realmente saído da torcida do Corinthians. É que se criou até essa dúvida. Criou. Quer dizer, ali daqueles 12, né, que estão presos, não foi nenhum deles pelo que foi dado aí, né? Foi inclusive um menino anunciado, foi um menino de 17 anos, menor, né? Que inclusive foi ele que soltou, né, aquele foguete lá, mas pela filmagem não dá como foi ele mesmo que acertou o menino jovem lá que faleceu. Então a gente faz um pedido, né, que as autoridades aí brasileiras, inclusive nossa presidente aí, tomem uma posição drástica, porque... no mínimo é cárcere privado. Cárcere privado. E a gente acha que deveríamos, né, tomar uma atitude drástica aí contra isso. Muito bom. Conversei com o vereador Zequinha nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Santos. Vereador pelo PT, vereador Stanislau, nesta segunda-feira, me parece que criou um certo tumulto, um requerimento que questiona o projeto do VLT. Há muitas dúvidas, não só parte dos vereadores, mas me parece também dos munícipes, não é? Como é que você vê hoje o projeto do VLT? Você acha que está claro para a sociedade como ele vai transcorrer? Não vejo clareza nisso. Fiz também 2 requerimentos acerca disso. Acho que o requerimento que a vereadora Fernanda apresentou também foi muito interessante. Nós vamos ter uma oportunidade de debater isso profundamente. O projeto do VLT, na minha ótica, ele é essencial. Mas ele não pode ser enxergado como uma panaceia. Não é o VLT que de repente vai resolver magicamente todos os problemas de mobilidade. Além disso, as verbas não faltam. Infelizmente, o que nós vemos, o que falta são projetos consistentes, racionais, que pensem em todas as possibilidades. Pior do que não ter o VLT e ter um trânsito caótico como a gente tem hoje na nossa cidade, levando à imobilidade urbana, vai ser ter uma obra que comece, não tenha rumo e que seja interrompida por N razões, inclusive jurídicas, não é? Então eu vejo com muita preocupação a disponibilidade de verba, mas a falta de competência na gestão e na realização de bons projetos. Eu tenho um questionamento como cidadão, apesar de não usar ônibus, né, eu escuto muito os usuários e eu imagino assim um grande volume de dinheiro sendo colocado numa obra que eu tenho dúvidas, não atinge, por exemplo, a área continental de São Vicente, a qual o TIM atingia, né, que era o serviço anterior ao VLT. Seria mais adequado a MTU ter uma tarifa, por exemplo, metropolitana, em vez de ainda manter a tarifa intermunicipal? Quer dizer, quem pega um ônibus em São Vicente para vir para Santos paga uma tarifa diferenciada e às vezes a quilometragem é a mesma. Não seria mais adequado ou é uma solução muito simplista? Não há nada de simplista nisso. A complexidade é de as pessoas conversarem. Nós temos uma agência metropolitana que eu não sei para que serve. A gente não vê soluções, a gente não vê propostas e necessariamente algumas questões de Santos, como mobilidade e saúde, elas têm que ser discutidas na integralidade. O cidadão, ele pode morar em São Vicente, ele pode morar na Praia Grande, mas ele trabalha e gera renda em Santos muitas vezes. Então, esse cidadão, quando ele vem procurar assistência médica aqui, ele tem que ser bem atendido. Esse cidadão, quando ele vem e volta para o seu trabalho, ele tem que ser bem atendido. Ele tem que ter uma faixa de tarifa que seja justa. Então, concordo, acho que não há nada de irracional nisso, pelo contrário. Todas as medidas, particularmente nas áreas de mobilidade, saúde, quem sabe até habitação, elas têm que ser não só discutidas, mas implementadas de forma metropolitana. E nesse sentido, eu acho que nós temos um fracasso enorme. A agência metropolitana, ela não serve para nada, ela não tem fomentado esse tipo de ação e isso tudo é lamentável. E quem perde mais uma vez é o cidadão, principalmente o cidadão de baixa renda, porque quem é classe média, quem é assalariado, consegue dar um jeitinho. E depois reclamam que se vende carro a preço barato. Veja você, Augusto, o sonho de consumo da pessoa é ter um carrinho.
Não porque ela queira ter o status de ter o carro, mas para ela poder ir e vir, já que o transporte público, lamentavelmente, não funciona. Mas você colocou uma questão interessante. O camarada quer ter um carro, mas o seu cotidiano, a sua rotina, ele se utiliza do serviço público. Quer dizer, ele até tem um carro para o final de semana, para uma emergência à noite, mas durante o dia, o ir e vir ao trabalho, eu conheço milhares de pessoas que se utilizam de um sistema de transporte coletivo. Na verdade, o que falta, no caso da MTU, é uma cobrança maior, mais efetiva de um contrato que, por exemplo, obriga os pontos de ônibus do transporte intermunicipal a serem identificados. Existem centenas de locais que culturalmente nós sabemos que são pontos de ônibus de linhas intermunicipais, mas sequer tem um pedaço de pau para identificar isso. Então, na verdade, nós estamos tratando com uma empresa que ela não opera como deveria ou não fiscaliza como deveria. Então, o problema é muito maior. A minha preocupação na instalação do VLT é que se a MTU for fiscalizar o concessionário do VLT como fiscaliza o concessionário da linha de ônibus, nós estamos perdidos. Pois é, Augusto, eu concordo e eu acho assim, que essa legislatura ela tem uma responsabilidade enorme. Quer dizer, verbas não faltam. Hoje eu propus uma comissão especial de vereadores, inclusive, para acompanhar o desenvolvimento de projetos e a implementação e o dispêndio das verbas federais, que são muitas e que vêm para cá. Então nós temos só em mobilidade, por exemplo, pelo PAC 2, mais de 1 bilhão destinado à Baixada Santista. Então é muito dinheiro. Então nós temos que acompanhar isso de perto. E essa legislatura tem que fiscalizar. Porque eu como cidadão, e eu acredito que o cidadão que nos assiste em casa, está cansado de ouvir os planos, o lançamento das pedras fundamentais, e nunca acontece nada. Então vamos cobrar e vamos fiscalizar. Só para encerrar, você falou da cobrança, meio me chamou a atenção, porque eu, numa dessas reuniões da MTU, eu tive uma discussão com o mediador, porque de projetos, né, que vão ser realizados, nós estamos cansados, né? Quando o Serra anunciou a ponte, era a 8ª maravilha do mundo, mesmo quando havia o questionamento que o túnel era melhor, e de repente mudaram de opinião. E o VLT é a mesma coisa. Quando você questiona o VLT, eles veem como o VLT sendo a 8ª maravilha do mundo, né? É interessante. Até você mencionou uma coisa que é muito importante, Augusto. Eu estive por razões profissionais na Holanda, entretanto, aproveitei que estava na Holanda e fui visitar a empresa Rascone, e essa empresa que vai assessorar a Dersa na implementação do túnel. E, como você disse, o túnel não é uma solução única. Por isso que essa casa, através da comissão de mobilidade, também de uma comissão do túnel, acho que vai trazer uma discussão importante, que de projeto a gente está cheio, então é de implementação. Nós conversamos com o vereador Stanislau aqui na Câmara de Santos. Bem, você assistiu o programa Bastidor, muito obrigado pela audiência e até lá!